Quero convidar você a continuar refletindo comigo no Evangelho de Marcos. Chegamos hoje ao capítulo de número 4, versículo 21. Estamos nas parábolas de Jesus, as parábolas do reino. Vamos ler hoje a partir do verso de número 21 do capítulo 4, até o versículo de número 25. Marcos capítulo 4, dos versos de número 21 até o 25. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 21. Diz assim: Disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medis, também vos medirão e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela Tua igreja. E obrigado pela certeza que o Senhor mesmo está aqui conosco. Teu Espírito derramado sobre nós, em nós, entre nós. Pedimos agora esta ministração do Teu Espírito por meio da Tua palavra, que santifica, que purifica, que orienta as nossas vidas e que contribui para a nossa salvação. Abençoa-nos agora, ó Pai, nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E eu agora me alegro em sua luz. Esse é um hino conhecido, foi na cruz. Tem um cântico que diz assim: abre os olhos do meu coração, abre os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Nós temos uma rica inódia, cânticos, hinos, que expressam essa verdade bíblica que os nossos olhos um dia foram abertos. Tivemos os nossos olhos da fé iluminados e nós vimos o Rei, vimos Jesus, vimos a sua salvação, vimos o seu reino, vimos todas essas coisas que dizem respeito às coisas de Deus e que Jesus aloca, tematiza, tudo debaixo dessa expressão, que é a expressão mais usada por ele no seu ensino, Reino de Deus. Se um dia te perguntarem qual foi o tema principal de Jesus, sobre o que ele mais falou, sobre o que ele mais ensinou, Reino de Deus, esse era o tema de Jesus. Reino esse que foi inaugurado na terra, chegou com ele na sua primeira vinda e será plenamente estabelecido na sua segunda vinda, na sua volta. Portanto, esse reino já está aqui, mas só pode ser visto pelos olhos da fé. É por isso que alguns veem, outros não. Mas vai chegar o dia, vai chegar o tempo
em que esse reino que hoje é invisível para muitos, só acessado pelos olhos da fé, vai se tornar plenamente manifesto, totalmente visível, para todos os olhos, em todos os lugares, para toda a gente, para todos os povos, para mim, para você, para os que creem, para os que não creem, ele vai se tornar manifesto. É isso que Jesus está nos ensinando nesta parábola, que podemos chamar de parábola da lâmpada. Ele vai dizer assim: será que a candeia, ou seja, a lâmpada, deve ser colocada debaixo da vasilha? Ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador, porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para vir à luz. Você sabe que a lâmpada daquele tempo não era elétrica, como temos hoje. Era uma lâmpada a óleo, como se fosse um tipo de lampião. Era um utensílio móvel. A pessoa podia pegar a lâmpada como se fosse uma lanterna e sair com ela num caminho escuro para iluminar o caminho. Mas dentro de casa, a lâmpada era colocada no velador, numa parte alta do cômodo da casa, onde todos a podiam ver e ser iluminados pela sua luz. Então o que Jesus está nos dizendo é assim: hoje o reino de Deus está como se fosse uma lâmpada debaixo de uma cama, debaixo de uma vasilha, de modo que nem todos o veem, nem todos o percebem. Mas o seu lugar não é aí. O seu propósito, o seu destino, ainda que ele tenha sido escondido por um tempo, seu propósito não é ficar debaixo da cama, não é ficar debaixo de uma vasilha, não é ficar escondido, mas o seu propósito, o seu destino é ser totalmente manifesto e ser visível a todos. Assim como o destino da lâmpada é ser colocada no alto. Então vai chegar esse dia em que o reino será manifesto e se tornará plenamente visível a todos, seja para a alegria efusiva de alguns, seja para a tristeza, espanto de outros. Como ele estava aqui o tempo todo e não vimos. De repente ele surge. De repente ele que estava aqui o tempo todo. Alguns percebiam, outros não. Aparece. Se manifesta. E não há tempo para mais nada. Então a minha pergunta diante dessa verdade revelada de Jesus a respeito do reino, eu queria te fazer nessa manhã pelo menos 3 perguntas. 3 perguntas. A primeira: você vê? Você enxerga? Porque essas coisas é como o ar. Nós não enxergamos com os olhos físicos, mas nós sentimos, nós percebemos, nós somos sensíveis à sua presença, assim também o reino de Deus e as coisas de Deus. Jesus vai dizer lá em Lucas capítulo 17, 20, o reino de Deus não vem com aparência visível. Ele vem, ele já veio, mas não é aos olhos humanos visível.
O Paulo vai dizer, 1 Coríntios 2,14, que as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Isso me faz lembrar um rapaz falando do Evangelho, falando das coisas de Deus para um certo homem. E aí a conversa chegou no assunto do Espírito Santo, o Espírito da verdade. E aquele homem, se opondo ao que estava ouvindo, disse assim: mas onde que está esse Espírito da verdade que ninguém vê? E então aquele jovem se lembrou rapidamente do que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 17, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Em vós. Por isso te pergunto, você vê? Você enxerga? Ou para você, tudo que existe é o que está aqui? Uma segunda pergunta, você diz que vê. Você diz que enxerga. Mas qual o valor que você dá ao que você vê? Em que medida você julga importante o que Deus te mostra? Porque é assim, quanto mais valor você dá ao que vê, mais te será dado, mais te será acrescentado luz, para que você veja mais. E quanto menos valor você dá ao que Deus te mostra, ao que você vê, menos te será dado. É mais ou menos assim, viu? Deu valor ao que viu? Dê mais a ele, para que ele veja ainda mais. Dê mais luz. Viu? Não deu o devido valor? Tira. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é Jesus. Você leu aí, versículo de número 24. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis, com a medida com que medis. Ou seja, eu vi e dei valor, medi com grande valor o que eu vi. Com a mesma medida com que medis, também vos medirão. Realmente, ele deu grande valor, grande medida de valor ao que viu. Dê mais a ele, na medida proporcional ao valor que deu. E ainda mais vos acrescentarão. Mas e quem vê e não dá o devido valor? Verso 25. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por exemplo, olha, você pode ter mais do Espírito Santo na sua vida. Ah, que legal. Mas o que eu estou precisando mais hoje mesmo, sabe do que é? De mais dinheiro. Ah, é? Então tá bom. Mais dinheiro para ele, menos do Espírito. Olha, você pode receber mais dons para servir melhor a Deus, as pessoas, ao mundo. Ah, que legal. Mas sabe que eu estou meio sem tempo. Tudo bem. Mais tempo para ele, menos dons para o serviço. Olha, se você
tomar esse caminho, você vai ser conhecido dos anjos do céu. Interessante. Mas sabe, nesse momento da minha vida, eu estou preferindo mais ser mais conhecido por aqui mesmo. Tá bom. Mais popularidade terrena, menos conhecido no céu. Porque assim, é se dado luz, aí a pessoa dá imenso valor à luz que recebeu, e aí então vai recebendo mais luz, mais luz, mais luz, até que se torna dia perfeito, conforme Provérbios diz. É dada luz para uma pessoa, ela não dá o devido valor, vai se tirando luz, vai se tirando luz, vai se tirando luz, até que se torna trevas, densas trevas, e a pessoa sequer se apercebe dessa condição, porque a escuridão já se tornou o seu habitat natural. Está tudo certo. Me lembro uma vez que estava indo para um retiro, e foi me dada uma carona por um casal. E no percurso nós passamos por uma região montanhosa, e eu fiquei olhando para aquelas montanhas, e logo me veio assim um pensamento: como que alguém pode ver tudo isso, essa grandeza, essa maravilha, e não crer em Deus, não acreditar em Deus? Paulo nos disse lá em Romanos que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, se vê claramente por meio das coisas criadas. Eu estava pensando isso. Como é que pode ver isso e não crer em Deus? E foi eu pensar isso, a mulher voltou-se para mim e disse assim: pastor, meu marido é ateu. Que interessante, irmãos. Você sabe que todo ser humano tem essa percepção de que a realidade não se resume apenas ao que os olhos conseguem enxergar, que tem mais do que isso, existe um mundo espiritual, uma realidade transcendente. E é por isso que não importa onde esse ser humano esteja, seja numa grande civilização, seja numa aldeia isolada, ali vai haver uma religião. Por causa desse testemunho interno, essa pequena lâmpada que Deus colocou em cada um, de que a realidade não é só o aqui e agora, existe também o lá e depois. O lá e o além, tem esse testemunho dentro dessa pessoa, do ser humano. Então, para alguém ficar ateu de verdade, tem que negar muito essa luz, essa lâmpada dentro de si. Tem que, eu não quero ver, não pode ser, não faz sentido para mim. E de tanto se negar a luz, se vai apagando, e uma hora, de fato, ela apaga. Até o pouco que tinha, lhe é tirado. Às vezes, por ele mesmo. É por isso que em relação a nós, o Paulo ora. Ele diz assim: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1, 16 a 19, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória, da sua herança, aos santos,
E qual é a suprema grandeza do seu poder para convosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder. Ou seja, ele ora não apenas para que a gente veja, mas que a gente perceba o grande valor do que vemos, do que nos é mostrado, do que nos é revelado da parte do Senhor. Então não apenas veja, você que diz que vê, dê valor ao que vê. Agora a terceira pergunta. Você diz que vê e que dá valor ao que vê. Então, se você vê e dá valor ao que vê, como isso que você diz que vê afeta a sua vida? Faz diferença na vida? Nas decisões da vida, nos passos a serem dados na vida. Que peso que tem, ou não tem peso? Você separa, não, uma coisa é a minha vida profissional, minha vida, outra coisa é a minha vida religiosa. Não comunica. Porque aquilo que a gente vê, e aquilo que a gente dá valor, porque viu, e percebeu o valor, é isso que vai dar forma e sentido à nossa vida. E o que vem depois, a vida que se segue, revela se de fato nós vimos ou não vimos nada. E se vimos, o valor que demos ao que vimos. E isso que vimos pode afetar grandes coisas na nossa vida. Como foi o caso de John Newton. Século XVIII, ele era um mercador de escravos na Inglaterra. Até que se converteu, ele veio à luz. E ele percebeu no pecado abominável, na crueldade que estava envolvido. E abandonou tudo. Era o ganha-pão dele, mas não podia mais permanecer assim nas trevas. E abandonou tudo, se converteu e nos escreveu aquele maravilhoso hino que toca lá no fundo da alma. Graça maravilhosa, Amazing Grace. Alguns vão dizer que a melodia é inspirada no canto dos escravos. Mas isso que vimos e damos valor pode mudar coisas comuns, aparentemente pequenas do dia a dia. Eu me lembro da senhora que disse que antes de se converter, antes de conhecer Jesus, antes de ver a sua luz, sabe o que ela dava de almoço para o marido todo dia? Pão com mortadela. Mas depois que veio a luz, e que ela se apercebeu do que era ser uma mulher, segundo Jesus, segundo a sua palavra, o amor que devia ao marido, aí a coisa mudou. Tudo mudou. Porque a lâmpada não ilumina apenas uma parte, a lâmpada ilumina tudo, para a glória do Senhor, para louvor do nosso Senhor e para o nosso bem. Então o reino hoje está como uma lâmpada debaixo da cama, de modo que alguns veem, outros não, mas seu destino, vai chegar o dia que o seu destino vai se cumprir, e ele vai ser colocado numa posição em que será visível a todos, manifesto a todos, todo olho verá. A minha oração é que o que hoje vemos, que nos é revelado, afete de tal forma a nossa vida,
que quando esse dia chegar, o reino se manifestar, nós estejamos entre aqueles que o vão receber, ele e o rei, com alegria, com muita alegria. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.